tudo bem? Bora continuar a nossa maratona de 360 dias. Hoje nós estamos no dia 304 da nossa maratona. Seguimos firmes aqui, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus cada dia, sem desculpa, para fazer a nossa parte, amém? Deus já deixou esse livro de alta performance escrito, né? Por que eu falo Deus deixou? Porque Ele permitiu que pessoas pudessem copiar, traduzir. Essa daqui é na nova linguagem de hoje, então é como se eu estivesse conversando com a Bíblia na minha própria língua, como na linguagem que eu entendo, porque se eu pegar um livro, uma Bíblia muito antiga, os palavreados que eles falam lá, a gente já nem entende mais, né? Porque é antigo, já não é mais como é hoje, a linguagem que a gente usa hoje está bem diferente. Então, Deus já permitiu que esse livro fosse escrito, que a gente tivesse condições e provisão para poder comprar, para adquirir essa palavra. Então hoje, agora que Deus já fez toda a parte dele, agora é a minha vez de fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Pegar um versículo desses diariamente, estudar, meditar e falar para vocês o que Deus falou no meu coração através da palavra dele. E hoje nós estamos em Marcos 1, vamos ler o versículo 15. Marcos 1, 15, diz assim: é sempre bom quando eu passo e você está me acompanhando, que você pega e lê o texto inteiro para entender o contexto de onde que eu tirei, por que eu tirei essa frase aqui, né? Jesus começa a trabalhar na Galileia. Jesus começou o seu trabalho na Galileia. Esse versículo está falando sobre isso, que Jesus começou o seu trabalho na Galileia. Diz assim, no 15, então. Ele disse, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Vou ler de novo. Ele disse, Jesus no caso, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependei-se dos seus pecados e creio no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Deus. E ele diz, arrependei-vos e creio no Evangelho. Só que, se a gente for olhar assim, Jesus falou isso na época que ele estava aqui na Terra, lá em 1900 e bolinha. Só que hoje, essa palavra vale para hoje. Arrependei-o e acredite na palavra de Deus. Por quê? Se por acaso, daqui a pouquinho, você pegar seu carro e sair na rua e você não tá salvo, você não conhece Jesus, você tá por aí vendo a vida de qualquer jeitinho, se você fechar os olhos para esse mundo e você não conhece Jesus, você não se arrependeu dos seus pecados, você não é dele, não foi adotada por ele, foi o que eu falei em 2 dias atrás. Se você não foi adotado por Deus, originalmente, ali recebeu o carimbo, recebeu a salvação, que é de graça, mas tem um preço, que é acreditar, confiar e fazer isso. Se você não recebeu o Evangelho, a hora que você fechar os olhos dessa terra, eu sinto muito, segundo a Bíblia, você vai pro inferno. Sorte falar isso a essas horas, em pleno sábado à noite. Sorte falar isso. Arrependei-vos, o reino de Deus está chegando. A pessoa que morrer nesse exato momento, o reino do céu chegou, o reino de Deus chegou para ela. E se ela não se arrependeu, se ela não acreditou no Evangelho, eu sinto muito, segundo a Bíblia. E se você estuda um pouquinho sobre o que eu estou falando, sobre como é a morte de um cristão e a morte de um incrédulo, eu preferia que você aliás, tenha essa curiosidade. Se você conhece algum capelão, alguém que trabalha diretamente com pessoas no pré-morte ali, tipo, uns minutos antes, a diferença da pessoa que crê em Deus e da pessoa que não crê em Deus. A pessoa que crê em Deus, ela simplesmente é aquilo. O Espírito Santo de Deus veio recolher aquela pessoa e aquele corpo fica aqui. Mas é lúcido ver a reação de uma pessoa assim. Desculpa eu estar te falando isso agora, mas eu tenho que falar. E esse é o dia. Today is the day. No dia 304 da nossa maratona eu vou falar sobre isso. Se Jesus voltar hoje, se Jesus pode voltar, como diz em Apocalipse, mas se eu fechar os olhos dessa terra e eu não acreditei em Jesus, eu já sei para onde que vai. Hoje eu tenho convicção para onde que eu vou. Se tudo que a palavra de Deus diz, eu estou do lado dele. E se eu fechar meus olhos, eu já sei onde que eu vou acordar daqui a alguns minutos. Eu já vou acordar na glória, porque isso é uma promessa de Deus. E sabe, eu não tenho medo de morrer. Claro que eu tô sem pressa de morrer, of course. Mas
se isso acontecer, eu já sei para onde que eu vou, eu já sei que eu vou morar com o Senhor, eu já sei que a minha lugar está preparado. Segundo a Bíblia diz que Jesus está preparando um lugar para aqueles que vão chegar a morar com Ele. Como será? Um grande banquete. Como será? Quem gosta de comida, né, já fica imaginando como é que vai ser esse negócio. Se Jesus vai preparar, o chefe da cozinha deve ser massa. Nossa, vai ser bom demais. Enfim, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Arrependei-vos e creia no Evangelho, creia na palavra de Deus. Sabe, na dúvida, é melhor acreditar nisso aqui. Na dúvida, acredita nisso. Na dúvida, acredita nisso. É melhor você morrer, né, sabe, acreditando no Evangelho do que correr o risco de não acreditar, de não aceitar e depois ter que passar o resto do dia, segundo a Bíblia, queimando pro resto da vida, assim, pro resto da eternidade, que não tem resto, é assim, queimar para sempre, assim, queima, ranger de dente, dor e não sei o que, não sei o que. Na minha opinião, se fosse eu faria isso, sabe? Na dúvida, entregaria a vida para Jesus, sabe? Que é melhor você ser filho dele. Mas claro, não é só aceitar Jesus agora, eu tô salvo, se eu morrer hoje eu vou pro céu. Não. Você crê em Jesus, você aceita o Evangelho e você começa um processo de quê? De lapidação. Todas aquelas picuinhas que a gente tem dentro do nosso coração, falta de perdão, falta não sei o quê, tem que resolver tudo isso. Porque com o dia que eu aceito Jesus, até o dia que eu vou ser recolhida, pode ser que você aceite Jesus agora aqui junto comigo. Romanos 10, de 9 a 10, você vai lá, lê o versículo lá, deixa isso entrar no teu coração, fala aquelas palavras com todo o teu coração, acredita no que ela diz e depois você vai lá procurar um lugar para você ser abastecido, um lugar onde você vai ser, onde que fala disso aqui. Se não falar da Bíblia, não entra, sai fora, porque nem todo lugar que falam de Deus realmente falam da Bíblia. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá bom? Gente, eu acredito que essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. E que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Olha o que eu acabei de fazer, arranquei o corro do meu dedo aqui, agora tá saindo sangue. Enfim, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!